everything will be alright. Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Vai Falar Por Mim. Eu sou Beatriz Monteiro, a Bia, sou pré-discípula aqui na comunidade Canção Nova e sou natural de Santo André, São Paulo. Um beijão para todo o ABC paulista. Sejam bem-vindos à nossa casa aqui de Lavrinhas. E eu não estou sozinha, estou aqui apresentando com a minha irmã, Mary Lu. Por favor, se apresente, Mary. Oi, Bia, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Você que está nos acompanhando, é uma graça estar aqui. Como a Bia já me apresentou, em inglês, né? O inglês, assim, muito belo. Avançado. Mary Lu. Inglês. Bilíngue. English. Mas meu nome é Maria Luana, eu tenho 23 anos, sou natural de Marabá, no Pará. Um abraço aí pra galera do Pará. E é uma graça estar aqui esse ano, né, com os meus irmãos. Estamos aqui morando na frente de missão da comunidade Canção Nova, aqui em Lavrinhas, São Paulo. E é uma graça estar aqui em mais esse episódio da nossa série, né, do autoconhecimento e da cura interior. Vocês viram aí nos outros episódios, né? Essa série tá bombástica, muito boa. Tá muito E no top. episódio de hoje a gente vai ter um assunto muito bom, muito interessante, que a gente vai aprofundar ainda mais nessa realidade da cura interior e do autoconhecimento, não é, Bia? Isso mesmo. No último episódio a gente tratou sobre passar adiante e agora nós vamos viajar até o nosso interior, porque o bom samaritano ele estava de viagem até encontrar aquele homem ali que precisava de ajuda e foi até o encontro dele, não passou adiante. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre este ato de ir ao nosso encontro e ter este olhar de compaixão. E para falar sobre o tema, nós temos aqui dois convidados muito especiais. Muito, eles são velho. muito Muito especiais. especiais. Vou Nossa. deixar que eles se casa é apresentem, por especial. favor. Meu nome é Emerson, mais conhecido aqui na comunidade como Show. Ele é um show, gente, ele é um show. É longa história, longa história. Longa história. Tenho 24 anos, sou de Brasília, Ceilândia, e é uma alegria estar aqui. Meu nome é Felipe, tenho 26 anos, sou natural de Goiânia. Ê, Goiânia! Gente, Ô, Goiás. não é porque é minha terra não, viu, gente? Mas, ô saudade do um piqui, viu? Nó. Meu Sou formado em medicina veterinária e fiz meu caminho vocacional ali pela frente de missão de Brasília. O melhor A vocacional. melhor frente de missão, A não melhor é? frente de missão. A gente Os melhores concorda com missionários. Eita! Alô, Padre Roger, a gente tinha... Então, Todos os missionários lá são demais, são demais. fantástico, cara. Isso aí, nossos irmãos aqui diretamente da frente de missão de Brasília. Um abraço, né, pessoal aí de Brasília. E eu tive a graça, né, de conhecê-los ano passado bênção. já, né? Foi uma bênção na bênção. minha Foi um vida. refrigério na sua alma você morar com ela. Ela era Foi triste, muito gente. lindo. Foi, de é Deus. verdade, Ela era uma a minha pessoa vida- triste, A gente. minha vida mudou. Dia quando eu 18 de janeiro de 2024, Ó, a vida da Maria Luana mudou. mas ficou mais feliz ainda no dia 2 de março, que eu cheguei, né? Pra você que não está entendendo nada, né? Nós aqui, ano passado, vivemos a realidade da imersão vocacional, que foi uma oportunidade única na nossa vida, Sim, né? sim. Na nossa caminhada vocacional, onde a comunidade Canção Nova nos chamou para fazer uma experiência, né? De imersão mesmo no Carisma Canção Nova. Então, ano passado a gente morava em Cachoeira Moramos, Paulista, né? trabalhamos, Isso- fomos isso aí. formados, então nós vivemos perto, né? Sim. Perto da comunidade, dentro da comunidade, né? Então, nós já vivíamos já essa realidade, né? Que é trabalhada dentro da comunidade. Então, foi excelente, né? Foi um incentivão pra gente, né? Que ajudou muito no nosso discernimento, né? Sim. Então, talvez aí você jovem que esteja fazendo um caminho vocacional, Ó. é muito importante que você se aproxime, né, do carisma para que você conheça, né, a realidade mesmo. E graças a Deus, passamos um ano de imersão vocacional e hoje estamos aqui no pré-discipulado. Ladrinhas. Né, que para você caiu de paraquedas aqui não tá entendendo nada. Que o é isso? pré-discipulado é o primeiro ano formativo aqui na comunidade Canção Nova, né? Nova. E aqui, durante esse ano, a gente vive muito essa realidade da cura interior, né? Sim. Então, por isso que nós estamos trazendo essa série, né? Sobre cura interior, sobre o autoconhecimento, né? Onde a gente está trabalhando aí a parábola do bom samaritano.
E a gente vai entendendo nessa parábola, né, o quão importante foi aquela atitude do samaritano, né, de parar ali diante daquela pessoa que estava ali doente, que estava ali jogada à beira do caminho e ter compaixão daquela pessoa. Só que a gente está trazendo essa realidade para o nosso interior, né? Que nós precisamos ser esse bom samaritano com a nossa história, né? Nós precisamos parar, olhar para o doente que existe dentro de nós, né? Por conta das feridas que a vida nos causou e ter compaixão da nossa história, daquilo que aconteceu com a gente ou até mesmo dos nossos erros, né? Diante do nosso arrependimento, a gente precisa não parar ali no nosso erro, mas ter essa coragem, né, de ir além, né, Bia? Sermos o bom samaritano para nós Exatamente. mesmos. Exatamente. Exatamente. E, né, nessa expectativa, vamos começar já a entrevista. Eu quero saber, porque nesse processo da viagem do bom samaritano, levou ele a encontrar aquele homem. E nessa viagem chamada vida, ela nos leva em algum momento ao encontro com nós mesmos. Então, qual que foi o estopim na jornada de vocês dois que levou vocês a se encontrarem com vocês mesmos e não passarem adiante, mas decidir dar o passo de encarar e se descobrir? Eu vejo isso muito forte, Bia, no meu caminho, né, com a comunidade. Antes, eu já vivia uma vida ativa na renovação carismática, trabalhava, fazia faculdade, vivia na igreja, né? De segunda a segunda eu estava na igreja, minha mãe não me via em casa. Final de semana eu tava tocando em retiro, na semana eu tava tocando em grupo de oração, conduzindo, pregando. Então, eu já tinha essa vida ativa, mas tinha uma angústia no meu coração que eu não sabia explicar. Eu voltava do grupo de oração, voltava dos retiros, das formações, e eu sentia uma angústia. Parecia que eu não tinha me dado por inteiro. E rezando com isso, né? Um belo dia, voltando do trabalho, né? No ônibus, o ônibus balançando assim, aí você já ia encostando assim no vidro, né? Aquele E, oh, soninho. aquele Aquele soninho. cochilinho básico. Opa, quem E, nunca, né? e Deus me pegou ali. Deu um cochilo e sonhei que eu tava no meu julgamento. E, e, e Deus balançava a cabeça e falava: você poderia ter se doado mais. Eita. É forte. Forte. É forte. E eu acordei. Foi só isso o sonho. Eu acordei. E, e veio no meu coração, começou a vir no meu coração. Às vezes que eu vim na comunidade, eh, do atendimento dos missionários, das pregações que eu já bebia, né, através da renovação carismática. Então, eu fui lembrando disso, tendo memória disso, e o Senhor foi me guiando, né, para poder trilhar esse caminho de descoberta. Então, Deus foi me mostrando, né, por onde que eu devia andar para poder saciar, né? Achar o porquê que eu tinha essa angústia no meu coração. E o engraçado também que por quase 3 anos eu trabalhava numa empresa que todo dia a primeira parada da rua daquela empresa era a Rádio Canção Nova. E a Rádio Canção Nova é bem discreta, né? Meu Tem o Deus. símbolo da Canção Nova, tá escrito Canção Nova. E Deus eu falando nos Você passa assim, fatos moço, já, onde é que tem né? uma canção nova aqui? Não? Eu Letreiro. nunca vi aquela rádio lá. É a primeira parada. Eu passei por lá 3 anos e nunca vi aquela rádio. Deus Mas, assim, ó. Show, olha aqui, ó. pois é. Deus fala assim, não, agora você não vai ver. Calma aí, pastor. Deus Pois é. gritando. Era os easter eggs da vida, né? Então, eggs, né? Era os verdade. easter eggs da vida. Mas Deus foi me revelando a partir do momento que eu fui tendo essa busca, né? Fui me perguntando. Fui dentro de mim. Eu falei, dentro de mim, eu não consigo ver que eu estou totalmente saciado aonde que eu estou. Por mais que eu esteja servindo, às vezes o meu tudo é diferente do seu tudo. Então, e isso, às vezes, pode ser o início de um caminho vocacional. Por quê? Porque a gente vai vendo que no meio que nós vivemos,
o tanto que nós nos doamos, é, parece que é pouco. Então, Deus vai nos mostrando através desse querer se doar mais, né? Então, foi assim. Show, eu acho interessante você trazer, né, a sua história, onde você foi conhecendo, né, conhecendo a sua vocação, conhecendo o seu chamado, a partir do momento que você começou a ter uma vida mais íntima de Deus, né? Sim. Isso me lembra muito do livro de Santa Teresa d'Ávila, né? O Castelo Interior, um livro famosíssimo. Se você nunca leu, por favor, leia, porque é muito bom esse livro. Que justamente quando ela vai trazendo esse itinerário das moradas, né? Ela vai nos mostrando a importância de nós entrarmos no nosso interior, avançarmos nas moradas até que nós encontremos Deus, que está no nosso interior, que está dentro de nós. Só que qual é a importância disso? Porque quando nós encontramos Deus, nós nos encontramos, porque Deus revela o homem a si mesmo. Então, esse processo de autoconhecimento, né, de conhecer quem nós somos, ele se dá a partir do momento que nós temos essa intimidade com Deus. E você pode tocar muito bem nisso, né? A sua história Sim. diz muito isso, não é, Show? Sim, sim. E é aquilo, né? Se lançar na vontade de Deus. Eu não me prendi aonde que eu estava. Sim. Eu já estava servindo a Deus, eu estava já no caminho, mas Deus queria mais. Exatamente. Então eu comecei a rezar com isso. Uhum. Comecei a rezar. Por que que eu estou assim? Comecei a me perguntar. E com isso, né, orando, rezando, Deus vai revelando, né? Às vezes nós queremos que Deus revele tudo, tudo de uma vez. Mas não é assim. Deus vai revelando aos poucos para que também a gente não se assuste, né? Cada coisa no Vai seu levando. tempo, né? Deus fala, vai com Mas calma. essa experiência é muito forte, né? Que é a experiência realmente de ter a sensação de você estar se aproximando do espelho, né? Então, à medida que Sim. você se aproxima de Deus, ele realmente ele não esconde nada, né, da gente. Então, uma coisa é você olhar para um espelho distante. Uhum. Uma coisa é você se aproximar do espelho e ver todas as imperfeições que você tem. Então, à medida que nós vamos nos aproximando, Deus vai nos mostrando quem nós realmente somos, mas ao mesmo tempo que Ele nos revela quem somos, Ele também já vai nos dando a graça de transformar este eu, né? Uhum. Então, o Show foi falando muito da experiência dele, né? Também de caminhada, assim como eu, e que Deus aos poucos ele vai revelando, né? Porque você se aproxima dele. À medida que você se aproxima, né? Por muitas vezes você pode tentar fugir, né? Que geralmente é a primeira escolha que a gente faz. Sim. Dá A gente medo, fala, né? Sem eu não tô querendo Não encarar isso aqui, sei. né? Mas também é a experiência de permitir-se ser transformado quando o Senhor nos revela quem somos, Sim. né? Então é uma experiência realmente muito forte. Eu vivi particularmente isso também dentro do caminho vocacional, né? Fora do caminho vocacional, eu era de igreja, de caminhada, tudo mais. Mas quando se tratavam de feridas, na minha cabeça, eu falava, feridas, né? Beleza, eu tenho uma casa que, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma família perfeita, né? Eu tenho um pai presente, uma mãe presente, né? Eu chegava assim, era muito engraçado, porque às vezes eu ia nos retiros, né? Geralmente, participei de alguns retiros. Aí tinha um momento da cura interior por família, né? E aí o povo tava lá, todo mundo derretendo, chorando, pá, e eu assim, Como é a Praxe. música? tua família. Enfim, e o povo Volta, Essa é derretendo. forte, é forte. Essa é E forte. assim, e eu assim, né? Tá, né? Ok. Ok. Porque Ok. assim, eu não tinha, né, a sensibilidade de entender que, por mais que a minha família fosse perfeita, por mais que eu tivesse uma vida estruturada, digamos assim, né? Mesmo assim eu tinha feridas. Nós somos feridos, né? E o primeiro passo para a gente entender e para a gente buscar a cura é compreender que nós somos feridos. Ou seja, né? Como é que um doente ele vai ser curado, né? Somente depois que ele assumir, não, eu estou doente, eu preciso de uma cura, né? Então, somente ali dentro do caminho vocacional que eu comecei a trilhar realmente esse caminho de cura, né? Então, a escrita da história, né, que a gente começa ali, é tudo essa experiência, né, de trilhar esse E o caminho. legal é que nós precisamos escutar a voz de Deus, né? Escutar a voz de Deus durante este caminho. Não é somente viver no barulho.
igual o sino tocou aqui agora. É, se você E ouvir o aqui em sino, é a voz de Lavrinhas, Deus. A Sim, voz de é a Deus. voz de Confirma. Deus. Em Lavrinhas, Sei não, o e se você sino ouviu é esse a voz de sino, Deus. talvez seu lugar seja aqui. É, Olha Já aí, pensou? olha aí. pois é. Eita. Só escutou o sino, só Ó. quem tem Só quem tem o dom. o dom. Ouvido atento. Pois é. Então aqui em Lavrinhas, né, nós falamos, né, que o sino é a voz de Deus. Então, né, envolve tudo isso, né, Felipe? Sim, a É. escuta, a percepção, Sim. a docilidade também de Com você certeza. se aproximar de Deus e deixar que Ele te revele, né? Sim. Que a gente é muito cabeça dura, né? Isso é a verdade. Né? Deus muitas vezes escancara as nossas feridas para que a gente veja. E a gente tem. O que a gente faz? A gente fala, não, Jesus, deixa eu botar esse negócio aqui, né? Ou então a Colocar gente embaixo pega, do tapete, bota né? embaixo do tapete, né? Esconder. Pega a Vai vassourinha, ó. escondendo. Mas é importante parar, né? Porque, por exemplo, vocês dois estavam numa agitação ali, numa vida corrida, mas sentiram a necessidade de parar para olhar para dentro. Porque quando nós estamos numa vida muito agitada, muitas vezes nós estamos fugindo de nós mesmos, Exatamente. fugindo talvez de um eco, de um vazio interior que a gente tem medo de olhar, de encarar, né? E acaba fazendo como o Felipe disse, né? Colocando muitas coisas para baixo do tapete, ignorando, passando adiante, mas precisa ter essa coragem de olhar para dentro. né, Realmente Maria? é uma coragem, né, Bia? Porque Uhum. a gente vê assim, né? Muitas vezes as pessoas elas fogem dessa realidade, né, de parar e confrontar quem elas são, porque elas estão presas ali num comodismo, né? Tipo, não, essa é a minha realidade, né? Não quero saber o que que meu passado causou em mim, tá tudo bem, agora vida que segue. Uma Ou até falsa mesmo aceitação de si mesmo. exatamente, né? A Sim. pessoa vive como se fosse uma espécie de miopia defensiva, né? Sim. Ela Sim. não quer enxergar aquilo que ela realmente é, né? Porque às vezes ela até tenta ser aquilo que ela não é, justamente por estar longe de Deus, por não deixar Deus revelar quem ela é. Então a gente vê assim, né, que realmente é um ato de coragem. Você parar, né, e dar atenção para o doente que você encontrou no meio do caminho, né? E a gente vai se deparando com isso, que o doente é o que precisa de médico, né? Então, é muito importante quando você percebe, nossa, eu estou doente, eu preciso de médico. Então, quando você aceita isso, você se abre para a ação que Jesus quer fazer no nosso coração de cura, né? Então, é muito importante isso. Você precisa dar o primeiro passo, né? De decidir, de querer encontrar Deus e assim querer encontrar você mesmo, O né? próprio Jesus fala, né, que ele veio para os doentes, né? Exatamente, Então, exatamente. se você não for o primeiro a admitir que você é doente, que você precisa de cura, que você precisa de ajuda, não tem como ele te ajudar. Não tem como ele querer por você. Padre Jonas chama, né, a canção de um leprosário, né? Sim. Ou Verdade. seja, cheio de pessoas feridas, né? Que têm as suas feridas expostas, né? E talvez, eu até me recordava aqui e pensava, né? Talvez a gente possa, né? Talvez viver fora daqui, se você tem um chamado a uma vida consagrada. Talvez você tá aí pensando assim, nossa, até pensaria, né? Em ir, né? Será que eu sou, né? Será? Às vezes. Sem E dúvida. talvez você Sim. possa viver tudo isso fora. Você possa viver isso tendo uma vida como um leigo, tranquilo, não, tranquilo, você consegue viver. Mas existe uma graça, né? Se você pertence ao carisma, se você é pertencente, não nitidamente somente, né, a canção nova, né? Mas se você pertence a um carisma, Deus vai te dar uma graça também sobre esta área, sobre o permitir-se ser curado, né? Então, a partir da experiência também de você dar o passo de compreender o que Deus quer de você, Deus também vai derramando as graças que são necessárias para a sua cura. Porque se o Senhor te chama para a missão, Ele vai te curar para você estar lá. Então, né, você tem o padre... Gente, não tem como, né, não falar do Padre Jonas, né? Mas curados não para demais, é amar, né? demais. Curados para Não amar. tem como. Falando nele, até lembrei da música dele que a gente até cantou hoje, né? Onde o padre fala, né, que nós buscamos o nosso cantinho sem ninguém, né? Para ter esse encontro com Jesus. E assim, para você que é sanguíneo, né? Eu sei que às vezes é difícil. Um abraço aí pros sanguíneos. Opa, Às vezes pode Me ser senti difícil abraçado. você ficar ali em silêncio, sozinho, né? Complicado. Você fica pensando, poxa, eu queria tanto estar lá com os meus irmãos, fazendo barulho, fazendo graça. Mas às vezes é necessário, né? Ter esse momento que nós estamos ali com Jesus, né?
E ali naquele momento você para escutar aquilo que Jesus tem para te falar, aquilo que Jesus vai nos revelando, e é uma grande graça, né? Nós termos esse momento com Jesus onde nós paramos para escutá-lo, né? Deixar ele revelar quem nós somos. E aí nós conseguimos, né, dar esse passo para buscar a cura interior. Então, eu vejo que é uma grande graça nossa, né, aqui na comunidade, mas que qualquer pessoa pode viver essa realidade, né? Você aí na sua paróquia, no Sim. seu grupo de jovens, aonde é que você esteja, você pode viver essa realidade também, né? De buscar a cura interior, de buscar esse momento de silêncio também, né? Porque às vezes os barulhos do mundo, eles nos roubam mesmo, né? São fugas, Daquilo. né? Pode ser uma fuga, né? Assim, às vezes você, não, eu não tenho tempo para rezar, para buscar isso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho muita coisa para resolver, e você vai fugindo, né? Só que é uma grande graça. É uma grande graça você ser curado e tocar nisso, que Deus tem compaixão de nós. Por isso, eu queria que vocês também trouxessem essa realidade, né? Eh, do momento que vocês sentiram que Deus estava tendo compaixão e misericórdia com a história de vocês, e como vocês também aprenderam a ter compaixão da história, né, de vocês, como o bom samaritano teve, né? Cara, 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 a Então, gente. Então, por onde a gente começa, né? Mas é engraçado porque a gente viveu essa experiência nas últimas semanas de escrever realmente a nossa história, né? Então, aqui, para quem não entende, né, a gente tem esse processo dentro do caminho vocacional. Então, no caminho vocacional, você escreve sua história. Mas vivendo o período aqui em Lavrinhas, você também tem essa oportunidade de escrever a sua história. É um período que você reza em cima. Então, você não só escreve a sua história, mas você vê com o olhar de Deus a direção que Deus talvez estava te conduzindo. Né? Realidades que talvez hoje, tipo assim, naquela época que você vivia, você não tinha um entendimento, né? aham. Mas que hoje vai chegando assim, você fala assim, cara, se eu não tivesse vivido essa realidade, eu não estaria aqui, né? E às vezes até pela dor, né? Às vezes pelas realidades que são também as permissões de Deus, Sim. né? E eu particularmente, eu vivi muito forte a experiência dentro do caminho vocacional, porque quando eu comecei o caminho vocacional, eu já tinha uma caminhada, tudo mais, beleza, né? Já tocava, cantava na igreja, tal, beleza. Cheguei a fazer o caminho vocacional. Só que quando a gente chega no caminho vocacional, a gente de certa forma, a gente é cru de tudo, assim. E aí Deus começou a trabalhar nesse processo da minha cura interior. E quando Deus foi trabalhando isso, foram abrindo todas as feridas que, por grande, né, assim, grande parte, né, posso dizer assim, que eu mesmo me fiz, né? você foi descobrindo, né? A gente vai se descobrindo, né? E aí o que que acontece? Até uma partilha, né? A gente quando estava rezando com esse texto, né? A gente estava em sim. grupo, eu, a Bia e o Pedro. E a gente não tinha lido o texto ainda, né? A gente estava primeiro rezando, né? E eu, naquele momento, eu coloquei, né? Falei assim, que eu me via, né? E que Deus também estava revelando, né? Que muitas vezes a gente se vê como o nosso maior vilão, né? Como o seu maior inimigo, aquele. E eu, por muitas vezes, eu me via assim, né? Como aquele que foi o responsável mesmo por me afastar de Deus, né? Pelas minhas quedas, por aquilo que eu vivi numa sexualidade desregrada, né? Então, quando eu olhava assim, eu falava assim, cara, eu sou o meu maior inimigo. E quando a gente começou a meditar esse texto, né, que fala do bom samaritano, ele vai lá e fala assim: e se você se deparar e perceber que o seu maior inimigo que precisa ser amado for você mesmo? Cara, na hora que eu li esse texto, eu falei assim: nossa, Forte. só faltou Deus escrever assim, para Felipe. Colocar assim, né? Então, assim, pra mim, eu percebo o que é, né, pra mim. É muito dolorido, às vezes, a gente, né, sentir compaixão de si mesmo. É muito fácil pra gente se colocar na compaixão, por exemplo, eu ver a Bia e eu sentir compaixão da Bia. Pra mim é muito mais fácil porque eu não tenho a responsabilidade pelo erro cometido. Aquela ferida que foi feita não foi a Bia, não fui eu que cometi, né? Então, quando às vezes eu olho para a história do outro, né, a responsabilidade está no outro, mas quando eu me responsabilizo, a É dor é muito mais diferente. difícil. Sim. Mas, como diz lá, né, no Bom Samaritano, muitas vezes a gente tem que parar, né? Em vez de tomar a direção oposta, andar em direção a esse, digamos assim, esse moribundo, né, que vai estar ali jogado. E é necessário.
Porque uma hora ou outra esse moribundo ele vai aparecer. Não é, Sim, gente, não adianta vou- Não correr, adianta né? esconder. eu vou te Não. adiantar, você que tá querendo vir pro vocacional, pega essa dica, pega essa dica. Você tá querendo vir mesmo? Tem certeza? Olha, abre o coração, fala tudo pro seu acompanhador, Isso é mais Eita. fácil. seja transparente Não e esconda deixa nada. Deus fazer na sua vida, cidadão. Sabe por quê? O que o seu formador não vai saber, Deus sabe. Deus sabe. E tudo vem à tona. A Tudo verdade vem à sempre luz. vem. E essa é a graça de Deus, né? Tipo assim, de vivermos numa igreja universal. Porque nós estamos falando numa realidade vocacional, mas também na igreja, né? Nós também temos os padres que podem orientar. Tem pessoas que são adequadas para a gente poder partilhar isso. Exatamente. Então, não pense que, meu Deus, eu não tenho essa vocação, Canção Nova, eu não sou de nenhuma outra comunidade, eu não tenho esse chamado, então esse processo de cura não é para mim. Não. É para todos, Esse né? processo, essa forma foi que nós vimos, Deus viu que essa é a forma da nossa santificação e através dela nós vamos sendo curados. Mas você, aí volta lá para o início, você vai começar a silenciar o seu coração, a escutar a Deus e deixar Ele fazer esse movimento e ver aonde que Ele te quer. E lá Ele vai mover aonde que você precisa ser curado, o que você precisa fazer para ser curado. É muito interessante você estava falando isso, eu lembrei. A gente aqui também na comunidade, a gente, né, nos pré-discipulado, a gente tem as formações que são as formações humanas, né? Sim. Com a Fran, né? Ótimas. Franzinha. Ô, Franzinha, a Beijo, gente te beijo, ama. Fran! Beijo, Fran. Nós te ama. E a Fran, em uma determinada formação, não sei se vocês vão se recordar, ela falava que aquilo que não é integrado se torna desintegrador. Cara, isso me marcou tanto que eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, que loucura. Então, à medida que a gente busca esse processo de cura, a gente busca também integrar tudo aquilo que a gente viveu. Então, ou seja, se eu deixo aquilo que eu vivi lá no passado, as feridas, né, tudo aquilo que eu quero esconder de mim mesmo às vezes, né? Eu quero muitas vezes, tem muita gente que vive assim, nossa, eu não quero nem lembrar disso. Deixa eu te falar, isso é parte da sua história. Isso diz de você. Daquilo que você vive, daquilo que você experimenta, diz de você. Enquanto a gente não assume, enquanto nós não temos a coragem de assumir aquilo que é a nossa história, aquilo que são talvez o nosso jeito, o nosso temperamento, porque é difícil, gente. Gente, ser colérico é horrível. Você dá patada nos irmãos sem ver. Aí depois você tem que ir lá, Mas tem né? um lado Ô, bom minha irmã, também. a Biazinha Oh, aqui, meu ó. Não, minha Deus. irmã, É verdade. desculpa. Aí os melancólicos igual a Bia lembra de todas as Lembra. patadas, gente. Todos O os Ela- dia, detalhes. a O hora, dia, a hora, o que foi dito. a entonação. A roupa que a pessoa Ela falou assim, você está. tava de roupa. jaqueta. Lembra de tudo, aí pensa, né? Mas Difícil. é preciso entender que tudo isso compõe o seu ser. Não quer dizer que você tem que consentir. Não é muleta, Não quer né, dizer que... Felipe? não é uma muleta. muleta. Você não- Gente, beleza. Mas é preciso você entender e se integrar, né? Porque é só a partir do momento em que você busca a cura que você vai integrar essas realidades, né? Isso é muito forte, É uma cara. ferramenta de autoconhecimento. Com Quanto mais Nossa. você se conhece, mais você tem posse de si mesmo. Exatamente. E consegue andar na direção correta, na direção que Deus escolheu. Porque quando Deus nos criou, Ele já nos criou por inteiros. Ele é onisciente, Ele já sabia o que a gente ia fazer de errado, as besteiras que a gente fez, né? Eu li um livro, agora eu não vou lembrar o nome, mas dizia que quando Jesus morreu na cruz, Ele levou ali toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os séculos. Então, assim, o meu pecado, o seu pecado já está pago ali na cruz, meu irmão. A misericórdia está aberta, a graça é de graça, é só você abrir o coração É graça e é de graça. e aceitar É de essa graça. graça de Criar Deus, vergonha né? na cara, né? Porque se o próprio Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? E Exatamente. Deus tem esse olhar, como o Felipe trouxe, integral. Ele te vê por inteiro e te quer por inteiro também, porque o Senhor te conhece melhor que você, meu irmão. Então, não tenha medo de se lançar, se aproximar e deixar Deus se aproximar de você e te revelar aquilo que você é. E pensa o orgulho, né? Uhum. Deus te perdoou, mas você é tão orgulhoso que você se acha... Pensa, você não se perdoa, Deus te perdoa, cara. Pensa Exatamente. isso. Cara, é muito forte. Essa realidade da misericórdia nos constrange, né? Sim. Porque a gente vai ver, nossa, depois de tudo que eu fiz, mesmo assim, o Senhor, Ele me chamou, me elegeu, o Senhor me perdoou.
Então, por que eu não vou fazer isso comigo, né? E isso que o Felipe foi trazendo, né, da história, a gente vai vendo que cada fato é importante, né? E Deus vai nos ajudando a ressignificar tudo isso. A gente vai vendo que Deus se utiliza de É tudo, o né? fio condutor de Deus, né? Exatamente, porque até dos nossos erros, né? Porque às vezes Deus permite que você eh, cometa um erro, mas para que você se toque, tipo assim, nossa, não, eu não sou a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. Coca-Cola no Não, deserto. eu sou miserável, eu preciso da graça de Deus, porque sem a graça de Deus eu não consigo. Então, é até mesmo a permissão de Deus para que a gente não caia no orgulho, né? Mas Exato. você se veja ali, Aquele nossa, espinho na carne. Espinho na É, carne de São eu Paulo. dependo da graça de Deus, né? Eu dependo da misericórdia, do amor de Deus. Se não for a graça dele, sim, nós podemos cair a qualquer momento. A gente vai vendo que também aquilo que a gente passou, que a gente viveu no nosso passado, pode usar hoje para que a gente consiga ajudar outras pessoas, né? Com certeza. Aqui na frente de missão de Lavrinhas, na nossa realidade aqui missionária, né, mas também na paróquia, a gente se deparava com várias realidades de jovens que a gente via, nossa, hoje eu consigo ajudar esse jovem porque no meu passado eu passei por uma situação parecida, então, não, peraí, eu consigo te ajudar, né? Então, você vai entendendo, nossa, eu preciso assumir mesmo quem eu sou, assumir toda a minha história, porque Deus tem um propósito com tudo, né? Você não pode ficar ali se martirizando, né? Nossa, meu Deus, Tem que como eu assu- fui é. capaz de fazer isso, né? Andar o Mas tempo É. todo olhando pra ferida, né? exatamente, Tem que né? assumir. Você Tem que precisa assumir, né? nossa, Assume a sua história. Jesus me cura. E Deus vai mostrando o porquê aconteceu isso. Exatamente. Eu estava lembrando, né? Ano passado, na imersão, eu comecei a ver que uma realidade que eu não tinha visto antes. O que que era? Eu vivia fazendo as coisas de Deus e eu não me deixava ser filho. Eu não me deixava ser filho de Deus. E uma coisa interessante que ele foi fazendo, o movimento que ele foi fazendo ano passado, foi que as pessoas não foram me conhecendo pelas coisas que eu fazia, mas elas foram me conhecendo por quem o Emerson é, por quem o show é. Então, Forte. Ele é um show. através disso, Nosso A- acústico. através disso, Deus ia me mostrando que eu não sou servo somente. Você não é o que faz, você é o É. que é. Eu sou Nossa. filho. Ó, Primeiro eu sou filho. Filósofa. Eu sou filho. Eu Rapaz, trabalho na obra de mete o Deus, mas eu sou diploma. filho. Eu sou filho de Deus. E nós precisamos ir assumindo isso. E por conta das realidades, né, nós vamos tentando nos afastar dessas coisas que nos ferem e vai tampando com outras feridas. E isso vai crescendo cada vez mais. Então, quando eu vi nessa realidade de relacionamento com Deus Pai que eu não tinha, por conta de querer ser somente servo, Deus ia dando a graça, ia me mostrando e me curando, né, durante todo esse tempo, né, e tá me curando até hoje, né, e vai me curar até... Até chegar ao céu. Até 5 minutos depois da morte. Fica lá no caixão mexendo. Opa! Ai, pois é, essa é a nossa primeira identidade como batizados, né? Sermos filhos de Deus e assumir isso. Tem que assumir isso. Sou filha amada de Deus. É o início. É para a gente começar a se abrir. Gente, nosso episódio está chegando ao fim. Ai, não acredito. Poxa vida, mas Sim. se você não acompanhou o restante da série, eu te convido a entrar no nosso canal do YouTube. Volta lá, Volta tem um outros pouquinho. episódios, muito conteúdo. Também em breve teremos outro episódio dessa série, então fique ligadinho. E se você ficou com este gostinho de quero mais sobre como que é o pré-discipulado aqui na Canção Nova, te convido a acessar o nosso Instagram, @CançãoNovaLavrinhas. Lá a gente posta reels, fotos, novidades, os eventos que temos aqui em Lavrinhas. Então, fique ligado por lá que você vai ter acesso a todas as informações. Inclusive,
Se além de querer saber mais sobre como é ser um pré-discípulo, Tchan, 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 quem tchan. sabe você Já também não pensou? quer saber como é ser um Canção Nova. Nossa. E Ah, se, E se você for e se cancional? você Já for canção se pensou? nova? você for Canção Nova, Tem O que ser que que doido, faz, tá? Bia? Se a pessoa for canção nova? se você for Canção Nova, pode acessar o Instagram do nosso vocacional, @vocacionalcn. Lá tem todas as informações sobre como iniciar o processo de caminho vocacional aqui na comunidade. E se você já quiser enviar o seu e-mail, pode ir lá contar a sua história, como você recebeu o chamado, vocacional@comunidadecançãonova.com. Envia lá a sua história, que a equipe vocacional vai receber e vai te orientar. E você tá não vai perder certo? tempo, né, Bia? Você não perde tempo no Não caminho perde vocacional. tempo. Aí fala assim, mas e se eu não for canção nova e fizer o Isso, vocacional? porque o caminho vocacional, ele é um caminho de autodescoberta. Então, Sim. se você é Canção Nova, vai aparecer naturalmente. Mas se você não for, fique tranquilo, você vai sair muito mais próximo da sua verdadeira Transformado, identidade cara. do que Sim. você era antes. Pode ficar tranquilo. Não E tenha medo. Nós vivemos da providência, né, minha gente? Sim, Por por isso isso a gente pobre. faz. Ajuda Nós nós. Nós é pobre, estendemos papai, as Jonas. nossas mãos Ajuda nós. e pedimos a você, se você quer nos ajudar, a ajudar o primeiro ano de formação aqui dos pré-discípulos da comunidade, a manter projetos de evangelização como este podcast, você pode fazer sua doação pelo pix.lavrinhas@cançãonova.com. Tá aí na tela, também tem o link na descrição do vídeo. Com a sua doação, muitas almas serão alcançadas, acredite. Já curta, comenta, compartilha se você gostou, né? Compartilha Cura Interior para toda a sua Compartilha família. com geral. Manda para geral. E é Já bota um isso. cliente, Quero ó. agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecer os meus irmãos pela presença, pelas partilhas. Muito obrigada. Tamo junto. Nos vemos no corredor. Nos vemos no corredor. Até Posso a próxima colocar o- escala. Pode colocar Olha o só. óculinho, Posso colocar o Mary Lou. óculinho? Segura o Pouquinho do estilo. show? O Só o MPB. style. Só o style. A gente não acredita que tá acabando. No Meu Deus. estilo. Ai, Gente, muito obrigada. E é isso, gente. Ah, Bora valeu. viajar pro nosso interior. Tchau, gente. Deus com Deus, abençoe. galera. Até o próximo.